junto. Tamo junto, tamo junto. Essa aí vai ser pra ti. Não, isso não, só. Falei pra não fazer. Campeão! Bem demais, vai ficar bem. Ei, juro por Deus, eu falei pra não fazer, entendeu? Os caras que quiserem. Eu salvei o seu celular, tirei. Eu não tenho roupa no vestiário, tudo tem isso. Eu não tenho roupa aqui, só em Osório. Isso aí foi o Gabriel, não viu? Vamos trocar a cadeira aqui também, meu. Eu não tenho roupa aqui. Eu moro em Osório, não tem jeito. Caraca, malandro, eu tô tremendo aqui. Tá friozinho, Nathan? Tá gelado. Socorreu, né? Eu lhe avisei. Vamos lá. Ai, caraca, tá muito frio. Uma das cadeiras pra nós aí, Sandro. Essa aqui deu pra nós. Tá no ar ainda? Não dá mais pra ser campeão. Ah, vai lá. Caraca, tô congelado. Pede outra toalha lá pra mim, Pedro. 2. Boa noite, Renato. Parabéns pelo título. E o que fica, Renato, dessa caminhada no Campeonato Gaúcho, em especial desse jogo, onde o Grêmio não foi bem no segundo tempo? E projeção agora, porque tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. E na quinta-feira o seu time já tem compromisso. Luciano Rola, Grêmio Rádio Ombro. Boa noite a todos. Olha, Luciano, realmente a minha equipe hoje não teve nos melhores momentos, né? Principalmente no segundo tempo. Mas o que importa é a volta olímpica, é o título. A gente não decidiu somente em 90 minutos o título, nós decidimos o campeonato todo, principalmente nos últimos 180 minutos, onde a gente conseguiu uma boa vantagem lá em Caxias. Hoje saímos na frente e de repente a gente sentou no regulamento, no que estava acontecendo na partida, na vantagem. Algumas coisas erradas a gente fez hoje, sem dúvida alguma, eu reconheço, mas essas coisas eu converso com o meu grupo, acerto com o meu grupo, dentro de 4 paredes. É uma coisa normal, mas que não pode acontecer. Mas pensando em termos de Campeonato Brasileiro, a partir de amanhã a gente já começa a pensar no esporte. Mas hoje a gente tem que comemorar. É mais um título. Queria, como o próprio presidente falou, agradecer à Federação Gaúcha, a todos os clubes, presidente de todos os clubes também, por terem terminado o campeonato estadual, apesar de todos os problemas devido à pandemia. Terminamos e o Grêmio conquistou o tricampeonato. Não é fácil, no caso do presidente da federação, ter assumido esse ano o Luciano, substituindo o Noveleto, que durante esses anos todos também fez um grande trabalho. E esse ano o Luciano, juntamente com os presidentes dos clubes, conseguiu acabar o campeonato. Volto a repetir, com todos esses problemas aí, foi fundamental. E o Grêmio conseguiu o tricampeonato depois de 30 anos. Então é mais um recorde que a gente quebra. Mais uma vez nós entramos na história do clube. E isso é que vale pra gente. Não fomos muito bem hoje na partida, a gente reconhece.
Mas não adianta ter jogado muito bem e ter perdido o campeonato. Então tem horas que a gente aprende também com os erros. Queria dar um agradecimento especial também ao nosso presidente Romildo, não só por hoje, mas por sempre, por tudo que ele tem feito com o grupo, com o próprio clube, tem gerenciado da melhor maneira possível o clube, tanto é que, apesar da pandemia, apesar de todos os problemas, ele conseguiu sentar com a comissão técnica, com os jogadores e praticamente dar continuidade àquele trabalho maravilhoso que ele vem fazendo no clube. É um presidente que tem linha direta comigo, eu com ele, é um presidente que resolve todos os problemas da melhor maneira possível, é um presidente que está sempre presente, e eu não estou falando isso da boca para fora. Então ele tem muito a ver, não só somente com esse título, mas com todos os títulos que nós conquistamos nesses últimos 4 anos aí, e são 7, não são poucos. Então, dar os parabéns para ele, da maneira que ele gerencia esse clube aqui, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente sempre busca o melhor para o clube a partir do nosso presidente. Então, está aí mais um título, mais uma vez a gente entra para a história do clube, e isso é importante, só faz quem história quem é campeão. E mais uma vez esse grupo maravilhoso, saem jogadores, chegam jogadores, a gente continua mantendo a mesma média. Não vamos jogar todos os jogos bem, não vamos conquistar todos os títulos, mas a gente sim trabalha para que a gente possa sempre dar alegria ao nosso torcedor. Ficamos tristes hoje, mais uma vez, por estarmos decidindo um título na arena, estádio vazio, mas o torcedor em casa pode se sentir abraçado por todos nós também, porque ele também é campeão, e nós, como já falei, a gente trabalha diariamente para que a gente possa dar essa alegria para o nosso torcedor. E hoje, sem dúvida alguma, nós damos mais uma alegria a eles, até porque qualquer título que o Grêmio disputa, ele disputa para ganhar. Então, esse ano, como o próprio presidente falou, o Grêmio vai disputar somente um título, que foi o Campeonato Estadual, e o Grêmio venceu. O Grêmio não passa um ano, nos últimos 4 anos, sem ganhar um título. E hoje, mais uma vez, nós carimbamos, colocamos uma faixa no peito, entramos para a história do clube. E agora, pode ter certeza, com o grupo que a gente tem aí, a gente vai brigar, vai continuar trabalhando duramente para a gente conquistar mais, no mínimo, um título. Nós temos aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu gosto desses grandes jogos, eu gosto desses grandes desafios, e nós temos um grupo, sim, para a gente brigar por títulos. E pode ter certeza, o nosso torcedor, que a gente vai continuar dando continuidade nesse trabalho aí para darmos mais alegrias ao nosso torcedor, porque a gente sempre se preocupa com a nossa torcida. Então hoje o torcedor, como nós estamos comemorando aqui no vestiário, o torcedor com certeza também está comemorando, e está todo mundo de parabéns. Renato, tudo bem? Parabéns pelo título. O que representou ganhar esse campeonato gaúcho que foi tão diferente? Ficou 4 meses parado, começou lá em janeiro, terminou agora quase em setembro. Como é que é conquistar esse título num estádio sem torcida? O que representa essa conquista nesse ano de 2020? Leonardo Miller, da RBS TV. Olha, Leonardo, o que eu falei, nós ficamos tristes, né? Não só pela final, né, de hoje, vermos a nossa arena vazia, mas em outros jogos também, em outros lugares. Mas é o novo normal, né? Eu costumo falar novo normal ou anormal, enfim. Mas acho que o mais importante de tudo, volto a dar os parabéns ao Luciano, juntamente com os presidentes de todos os clubes, por termos terminado o campeonato, apesar desses problemas todos. A gente sabe o quanto é difícil, mas o importante é que o campeonato terminou e o Grêmio conquistou. Então a gente precisa se adaptar, porque não foi somente nesse campeonato estadual, o mundo todo está vivendo esse problema, os estádios vazios, a gente está vendo no Campeonato Brasileiro também, daqui a pouco Copa do Brasil, Libertadores. O importante estamos tristes por esse problema, mas a gente tem que dar continuidade no nosso trabalho, continuar buscando as vitórias, que é o que importa, com ou sem torcida. Eu volto a repetir que é um problema mundial. Então, mais uma vez, o estado do Rio Grande do Sul está de parabéns por ter terminado o Campeonato Estadual em alto estilo, apesar do torcedor não estar nos estádios. Renato, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pelo título.
Queria que você falasse sobre a situação do Maicon, que acabou ficando no banco de reservas, não estava no time titular hoje. Qual a situação dele, das dores? Porque ele acabou entrando no finzinho da partida, né? E ao longo ali do primeiro tempo, também no início do segundo tempo, ele acabou exercendo a postura de liderança dele e ajudando também a dar uma orientada nos jogadores dentro de campo. Paula Menezes, da RBS TV. Olha, Paula, tem coisas, né, que durante a partida, ou antes da partida, vocês não ficam sabendo o que está acontecendo, né, com um certo jogador, os certos jogadores. O Maicon hoje, na hora do meio-dia, na hora de fazer a revisão médica, juntamente com o Dr. Rabaldo, ele entrou no meu quarto, conversou comigo, trocou algumas ideias, falou que estava sentindo uma dor na coxa, próximo ao adutor. E a gente não quis arriscar porque ele poderia jogar 5 minutos, poderia jogar 10 minutos, 20 minutos, poderia jogar até os 90 minutos, que era uma coisa muito difícil pelas dores que ele estava sentindo, porque no momento que tocava o local ele sentia. E era uma decisão. Tanto é que, apesar da nossa vantagem que nós obtivemos lá em Caxias, nós sabíamos que era uma decisão, precisávamos de todo jogador 100%. Foi o caso do próprio PP, que ainda estava com dores no local. E nós temos um grupo grande, que todos os jogadores têm toda a minha confiança. E o próprio Maicon estava se queixando de dores. Então seria um risco muito grande colocá-lo em campo, perdê-lo em alguns minutos e perder o Maicon por uma sequência de jogos agora do Campeonato Brasileiro e quem sabe até na Libertadores. Então conversei com ele, conversei com o Dr. Rabaldo, achei melhor colocá-lo no banco, até pela liderança dele, pelo que ele representa para a equipe. Falei para ele, como ele também tinha o mesmo pensamento, a gente queria muito que ele jogasse, mas infelizmente não era possível ele começar a partida, principalmente com o tempo, né? Com chuva. Então ele entendeu isso, eu segurei o máximo possível no banco, porque era uma decisão, mas se eu colocasse antes e queimasse a quinta substituição, nós poderíamos acabar o jogo em 10, principalmente se tratando de um jogo decisivo, e perder o Maicon para os próximos jogos. Então, qualquer outro treinador não teria deixado nem o Maicon ir para o banco, pode ter certeza disso, mas eu deixei para o banco pelo que ele representa para a gente, e eu coloquei somente nos últimos minutos para que ele pudesse, com sua experiência, segurar o jogo, até porque o Grêmio, aí sim, estava jogando com o regulamento debaixo do braço pela experiência dele. Se eu colocasse antes a gente poderia acabar o jogo com 10, ou poderia perder também, com certeza, o Maicon por alguns jogos. Então essa foi a melhor decisão que a gente tomou. Ele acabou o jogo com dores, amanhã ele vai fazer o exame, e a partir daí a gente sabe se tem alguma lesão mais séria ou não. Renato, parabéns pela conquista. Você, como atleta do Grêmio, conquistou 2 gauchões lá nos anos de 85 e 86. E agora, como técnico, chega a 3ª conquista do Campeonato Gaúcho em sequência. O Renato técnico começa a superar o Renato atleta? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Olha, Jairo, agora como treinador eu quero superar tudo. Eu quero o máximo de títulos. Quando eu jogava, eu tentei conquistar o máximo de títulos com essa camisa. Conquistei alguns títulos, mas agora como treinador eu espero me superar cada vez mais, não só no Campeonato Estadual, mas em outras competições também. A gente trabalha para isso. A gente não pode voltar para o passado. O passado, o que aconteceu, aconteceu. Agora a gente precisa viver o presente. E o presente eu trabalho para sempre conquistar o maior número de títulos possível com o meu grupo aqui no Grêmio. Esse é o nosso trabalho. Quanto mais títulos, pode ter certeza que mais história a gente vai fazer nesse clube. Renato, você consegue identificar o motivo pelo qual o Jean-Pierre, dentro de um mesmo jogo, consegue ser o protagonista, criando oportunidades, e ao mesmo tempo desaparecer de uma hora para outra? Por que ele oscila tanto? O que falta para esse jogador se tornar mais constante e, sendo assim, até mais importante para o time? Matheus Dávila, Bandeirantes. Não, Matheus, o Jean é um jogador importante para a gente, importante para o time, para o nosso grupo. A gente tem que dar um desconto para esse garoto que passou por um problema, ainda continua passando por um problema muito sério, todo mundo sabe.
O pai dele vem melhorando a cada dia, mas ainda continua sendo um problema. Então por isso que eu fui poupado em alguns jogos, em alguns treinamentos, justamente por isso. Tem muitas coisas que acontecem aqui dentro que a gente não passa para você, mas o importante é que a gente sabe aqui. Então, muita gente estava falando que o Jean estava saindo quase sempre nos jogos, mas é aqui eu falo, quem está aqui dentro sabe o que está acontecendo. Então, se eu sou comandante, se eu sou treinador, se eu tomo alguma atitude, é sempre para o bem do jogador e para o bem do clube. Então a gente sabe que ele está passando por esse problema, a cabeça dele ainda não está 100% boa, mas o importante é que ele vem melhorando, o importante é que é um jogador importante para a gente. E não é só o Jean, eu acho que qualquer jogador com ou sem problemas, nem sempre o jogador vai estar naquele dia, naquela partida, vai estar sempre 100%. Mas o importante é que entre os altos e baixos, enquanto ele esteve em campo, ele nos ajudou. E eu tirei depois no segundo tempo, porque nós estávamos perdendo um pouquinho o meio de campo. E muitas vezes também é um problema que não é uma crítica, bem pelo contrário. A gente tem que agradecer pelo campeonato ter terminado com todos esses problemas aí. Mas no momento que você só pode levar 5 jogadores para o banco, você dificulta o trabalho do treinador. Não adianta você ter 5 substituições com 5 jogadores apenas de linha no banco. Então esse é um problema sério que a gente estava tendo no campeonato estadual, é o protocolo, a gente entende, até porque foi feito isso para que a gente pudesse terminar o campeonato. E aí muitas vezes você quer colocar um jogador em certa posição, um pouquinho mais de marcação, mas você não tem no banco justamente porque você só tem esses 5 jogadores. Mas acho que bem ou mal o Jean sempre nos ajudou, sempre vai continuar nos ajudando. A gente espera que esse problema dele acabe de uma vez por todas, para que ele possa estar 100% de cabeça e continuar jogando aquilo que ele sabe que todo mundo conhece. Renato, o Diego Souza talvez tenha sido o craque desse campeonato, né? E hoje marcou um gol, foi novamente decisivo. Ele foi uma contratação que gerou uma certa polêmica. Eu lembro quando ele chegou, você pediu paciência, compreensão. Seria possível você contar um pouco dos bastidores desta contratação? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi a conversa dele? O que você pediu para ele quando ele chegou? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, é um problema que a gente continua vivendo ainda, até na seleção brasileira, né? O tema do camisa número 9. Então, no momento que eu conversei com o presidente, eu falei para ele, presidente, quem sabe a gente traz o Diego Souza e tal. Ele, Renato, estava pensando da mesma forma, queria trocar essa ideia com você. Então, vamos trazê-lo, presidente. Conversei com alguns líderes do grupo, eles estavam pensando da mesma forma, o Kahneman, o Jeromel, o próprio Maicon. E então estava todo mundo de acordo em trazer o Diego para cá. Muita gente achando que não tinha ido bem no São Paulo, no Botafogo. Mas aqui a gente sabia que ele ia dar conta do recado, que ele ia encontrar um grupo que iria abraçá-lo, ia ter todas as condições de trabalho, encontrar uma equipe bem montada, uma equipe que briga por títulos, uma equipe que sempre busca a vitória jogando no campo do adversário. Então isso tudo ia favorecê-lo. Ele veio com esse pensamento também de nos ajudar, treinou, recuperou totalmente a forma física dele e hoje ele está aí, nos ajudando em todos os sentidos, é um dos líderes do grupo e o que é mais importante, fazendo gols. Hoje mesmo ele terminou o jogo, ele me deu a camisa dele como um agradecimento pelo título e ele sorriu, eu falei para ele, olha, essa camisa eu te agradeço, mas você é pago e você veio para o Grêmio, foi contratado para fazer gols. Graças a Deus você está fazendo. Então é esse ambiente que a gente tem aqui no Grêmio que faz com que o jogador possa crescer de produção, possa sentir à vontade e, acima de tudo, ele tem a confiança de todo mundo, do presidente e ao roupeiro. Então o jogador chega aqui, fica livre, leve, solto para desempenhar o trabalho dele e o futebol dele. Foi o que aconteceu com o Diego também. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pelo título. Gostaria que você falasse sobre a atuação do Everton, que participou no primeiro gol, acabou criando algumas oportunidades também, mas especialmente sobre o segundo tempo. Você acredita que o crescimento do Caxias foi mais uma baixa de ritmo do Grêmio ou mérito da própria equipe da Serra? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, as duas coisas. As duas coisas. A gente sempre teve o respeito pela equipe do Caxias, é bem dirigida. Uma equipe
compenetrada, uma equipe que sabe o que fazer no campo, que busca sempre o resultado. Nós sabíamos das dificuldades, por isso que nós procuramos jogar com força máxima contra eles a segunda partida, mesmo com aquela vantagem que nós obtivemos em Caxias, porque a gente sabia das dificuldades. Então o Caxias cresceu no segundo tempo, a gente deu espaço, a nossa equipe meio que se acomodou em determinados momentos, e aí fez com que o Caxias crescesse ainda mais na partida. E o Everton, por ser um jogador que esse ano aqui jogou muito pouco, então eu procurei, ele deu o máximo, falei para ele hoje lá no meu quarto mesmo, para ele dar o máximo dele durante a partida, durante os minutos que ele estivesse em campo, porque depois eu iria trocá-lo, até porque é um jogador que não vem jogando 90 minutos há muito tempo, e nós temos jogadores capacitados no banco. Então eu tirei ele e o Jean para fortalecer um pouco mais o meio de campo, para a gente colocar o Luiz Fernando, que tem treinado bem, é um jogador que tem as características, por exemplo, do antigo Everton, do Cebolinha, do PP, para que a gente pudesse aproveitar os espaços que o Caxias iria nos deixar. Em certos momentos deu certo, em certos momentos não deu certo, justamente por isso. Então, respondendo mais uma vez a tua pergunta, as duas coisas. Meio que o Grêmio se acomodou e o Caxias se aproveitou disso. Renato, parabéns pela conquista, pelo título. Você sai dessa decisão aliviado? Você sai preocupado pelo que o Grêmio apresentou, principalmente na segunda etapa? Ou você entende que são circunstâncias que envolvem uma decisão? O Grêmio, para você, não jogou o que poderia ter jogado, principalmente na segunda etapa? Jason Lisboa, Rádio Guaíba. Olha, Jason, eu saio aliviado pelo grupo que eu tenho. Saio aliviado porque eu conheço muito bem esse grupo e sei do que ele pode fazer dentro do campo. Eu acho que o maior exemplo são esses jogos que a gente vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Hoje, digamos que a gente meio que se acomodou, mas isso não pode acontecer. São erros que pode ter certeza que a partir de amanhã, antes mesmo do jogo, já tinha falado com o meu grupo. Amanhã a gente vai voltar a conversar e se preparar para o Campeonato Brasileiro e ter esse jogo, inclusive, como exemplo. Então isso não me preocupa, não. Isso é fácil de corrigir, por isso eu gosto de grandes competições, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O meu grupo fica mais concentrado, mais focado. Pode ter certeza que isso foi como costumo falar para vocês, um acidente de trabalho. Mas em cima do acidente de trabalho, volto a repetir, o que mais vale é o resultado final. O Grêmio perdeu, porque se o Caxias chegou por mérito. O Grêmio chegou por mérito. Então, nós eliminamos o nosso maior rival, que foi o Internacional. Jogando e jogando muito. Então, uma final, tudo pode acontecer. Mas o que vale na final de um campeonato estadual? Um futebol bonito ou o título? O Grêmio conquistou o título, principalmente se tratando de campeonato estadual. Então, é mais um título que a gente conquista, o tricampeonato, depois de 30 anos. Mais um recorde que a gente conseguiu quebrar e mais um título, mais uma volta olímpica, mais uma faixa no peito, mais um quadro na parede. Então isso que vale. Muitas vezes não adianta você jogar bonito. O Brasil em 82 foi, na minha opinião, a maior seleção que eu vi jogar. Eu acredito que é a opinião de muitos, mas voltou cedo para o Brasil, infelizmente. Então, às vezes, você precisa jogar com o regulamento, você precisa jogar a competição, você precisa ganhar. Eu tenho visto alguns clubes em São Paulo que estão pensando dessa forma. Não dá para jogar bonito, vamos jogar pelo resultado. E é campeonato brasileiro, é campeonato estadual, faz parte. Mas no final da história, a partir de hoje, quando terminou o jogo, vocês vão começar a ler. Campeão estadual de 2020, o Grêmio. Ninguém vai querer saber o que aconteceu durante os 90 minutos. Vai ver lá, o Grêmio é o campeão. A partir no momento que o juiz acabou o jogo, diga-se de passagem, dá os parabéns ao Daronco, a equipe dele, que mais uma vez nós tivemos uma excelente arbitragem, como tivemos em outros jogos importantes do Campeonato Estadual. Então, o futebol gaúcho está muito bem servido de árbitros. E para alguns, vão começar a ler. Aliás, já estão lendo, né? 2020, o Grêmio é tricampeão. Doa quem doer. Tem gente que, né, tá triste, mas fazer o quê? Vai ter que escrever, vai ter que falar, vai ter que ouvir.
O Grêmio é tricampeão. Ponto final. Próximo. Renato, te perguntar sobre o gosto dessa conquista enquanto perde a invencibilidade, mas também sobre o PP, né, que hoje não começou o jogo. Qual a situação dele? Você conta com ele para depois dessa comemoração aí de título, já para a próxima partida do Brasileirão? Eduardo Moura, GE. Globo. Olha, Eduardo, a gente vai fazer a revisão médica amanhã. Ele deve fazer um novo exame juntamente com o próprio Maicon, e aí a gente vai reavaliar o PP, o Maicon, para saber das reais condições. Vamos conversar com o departamento médico, fisiologista, fisioterapeutas, enfim. A partir do resultado dos exames dos dois jogadores que a gente vai poder ter um pensamento para o jogo de quinta-feira ou não. Mas é muito cedo para se falar isso. Acho que hoje a gente tem que comemorar, aproveitar bastante, porque não é sempre que a gente conquista um tricampeonato, até porque o último foi há mais de 30 anos, né? Então agora comemorar o título, porque quando a gente começa uma competição, a gente começa em busca sempre do título. O Grêmio disputou, tivemos o final do Campeonato Estadual, o Grêmio estava mais uma vez na final do Campeonato Estadual e o conquistou. Então a gente comemorar. A partir de amanhã eu faço o departamento médico trabalhar um pouquinho com os exames dos jogadores. Bom, Renato, parabéns pela conquista do Grêmio, mais uma vez campeão gaúcho. E eu queria te perguntar o seguinte, se fala, Renato, que um dos grandes desafios de um técnico que comanda um grupo campeão é manter esse grupo com fome de título. E daí a gente pensa que o Grêmio conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa, e continua na mesma pegada, com a mesma ânsia por conquistar. Como é que se faz isso? Qual o segredo, Renato? Marinho Saldanha, site UOL. Marinho, eu acho que é continuar o trabalho, continuar a sequência. Aquilo que eu falei, o Grêmio ele entra numa competição para ganhar. Ele não vai ganhar todas, mas o Grêmio mesmo disputando muitas vezes o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, as três competições ao mesmo tempo, praticamente, o Grêmio sempre chega. Então isso demonstra o nosso trabalho. O foco do presidente, a roupeira do nosso clube, a gente sempre busca o melhor para o clube. Às vezes a gente vai perder, mas é o que eu falei, esse ano o Grêmio disputou um título, ganhou. A gente agora vai voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que só vão terminar o ano que vem. Esse ano o Grêmio já é campeão de novo. O Grêmio nos últimos 4 anos sempre deu uma volta olímpica, pelo menos sob o meu comando. Então eu falo para os jogadores, eu não gosto de perder nem 2 toques. Então eu sempre coloquei desde que eu cheguei que o jogador de futebol tem que ter o pensamento sempre de ganhar. Ele não pode se acomodar, de maneira alguma. E eu jamais vou deixar meu grupo se acomodar. Então você vê que o Grêmio forma jogadores, o Grêmio vende jogadores, o Grêmio traz jogadores, a gente continua sempre com a mesma pegada, porque a seriedade é sempre a mesma. A gente sempre chega. Não vamos ganhar todos os títulos, mas o Grêmio sempre está chegando. O que não consegue ganhar, os outros o Grêmio vence. Eu acho que a maior prova está aí. Essa fome de títulos que a gente tem aqui no Grêmio. E isso a gente não pode perder nunca, essa hegemonia. É sempre querer ganhar e ganhar. Bem ou mal, hoje nós ganhamos. Passamos por algumas dificuldades, é uma coisa normal, mas o Grêmio ganhou. Então, esse ano de 2020, qual foi o título que o Grêmio disputou? O Campeonato Estadual. Quem ganhou? O Grêmio. Tem que escrever isso aí, tem que falar isso aí, tem que comentar isso aí. O campeão de 2020 é o Grêmio. Alguns vão falar, vão escrever, vão escutar e não vão gostar, mas tem que falar. É o Grêmio. De novo, o Brasil todo viu o Grêmio dando mais uma volta olímpica. O único título que o Grêmio disputou esse ano, o Grêmio ganhou. E agora a gente pode ter certeza que a gente vai entrar 100% nas outras competições para buscar o título também. Se vamos ganhar ou não, eu não sei. Mas a gente está formando um grupo forte justamente para isso. Renato, em relação ao elenco que você tem em mãos neste momento, tendo em vista que ainda tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, você está satisfeito? A gente sabe da busca por um centroavante, mas em todas as outras posições, você acha que ainda o Grêmio precisa de reforços? Wagner Martins, Fox Sports.
Olha, Wagner, o Grêmio é muito grande. O Grêmio pensa sempre grande. O Grêmio sempre busca títulos. Então, sempre que eu troco uma ideia com o presidente, com a diretoria do clube, com o Klaus, se eles puderem me dar sempre um reforço para nos ajudar, para fortalecer ainda mais o nosso grupo, sempre que eu puder ser atendido, eles vão me atender. Pode ter certeza disso. Então, a gente nunca pode falar, chega, o grupo está fechado. De hipótese alguma. Ele sempre busca o melhor para o clube. Então, a gente troca ideias aí quase que diariamente. Eu volto a repetir para vocês, o Grêmio não está parado, o Grêmio está buscando, sim, mais 1 ou 2 jogadores, se possível. O importante é que a gente tem esse grupo aí, todo mundo tem o pensamento de buscar mais títulos, e quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chances a gente vai ter de brigar por títulos. Esse é o nosso pensamento. Então não adianta a gente ficar aqui falando que a gente está buscando A, B ou C, ou nessa posição, naquela posição. Isso sempre atrapalha os negócios. O importante é que a gente pensa aqui dentro, que a gente troca de ideias, a gente procura fazer tudo em silêncio, tudo tranquilo. Falei já para vocês nas últimas entrevistas coletivas de que daqui a pouco a gente pode ter uma novidade. Vamos esperar essa novidade. Enquanto não tiver novidade, a gente vai continuar trabalhando e pensando agora no Campeonato Brasileiro. Oi, Renato, parabéns por mais um título. Eu queria te convidar para voltar no tempo e compartilhar conosco um pouco das características que você admirava enquanto você era jogador, quando você olhava para treinadores. E quais dessas características você acha que hoje você tem, o quanto você evoluiu e amadureceu também como técnico? Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. Oi, Bibiana, eu tive vários técnicos, os melhores do futebol brasileiro, tanto nos clubes como na seleção brasileira. Agora, uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, que eu procuro colocar em prática, é o futebol ofensivo. Eu acho que quanto mais eu atacar adversário, sempre mais próximo da vitória eu vou estar. Não vou ganhar todos os jogos, vou correr certos riscos, eu sei disso, mas na minha cabeça não entra somente me defender e jogar para uma bola parada, jogar para um contra-ataque. E eu respeito o trabalho de qualquer treinador, mas esse é o meu pensamento que eu sempre tive dentro de mim. Então, o futebol ofensivo, em busca da vitória. Lógico, desde que você também tenha as peças para isso. Então, desde 2016, quando cheguei no Grêmio, eu procurei introduzir isso, um futebol envolvente, um futebol que busca as vitórias o tempo todo. Perdemos alguns jogos, perdemos algumas competições, é normal, faz parte do futebol, mas ganhamos muito. Hoje foi o 7º título em 4 anos. Então o clube estava numa fila de 15 anos em conquistar uma competição nacional. E o Grêmio conquistou 3. A Recopa, Copa do Brasil, Libertadores. É isso que a gente busca. Isso é o que eu coloco no meu grupo. Um grupo com a minha confiança, com a minha alegria de jogar futebol, sempre em busca das vitórias. Eu jamais vou me acovardar, jamais vou passar para os meus jogadores que eu estou com medo de uma partida, estou com medo de uma competição. Bem pelo contrário, eu procuro passar toda a confiança que eu tinha quando eu era jogador, sempre para o meu grupo. Eu acho que isso é fundamental no futebol, você passar a confiança para os teus jogadores, passar a alegria de jogar futebol. E a alegria e a confiança sempre em busca da vitória. No momento que eu jogo uma competição ou algumas competições somente para me defender, eu estou mostrando, estou passando para o meu grupo que eu sou, entre aspas, covarde. Um treinador que de repente se preocupa mais em não perder do que ganhar. E isso jamais vai entrar na minha cabeça. As minhas equipes, sempre que eu monto para vencer. Eu acho que os resultados... aqui no Grêmio também os números estão aí. 4 anos, 7 títulos. E a gente continua com fome de títulos. E a gente continua com fome de vitórias. Hoje a gente perdeu a invencibilidade depois de 15, 16 rodadas de jogos esse ano. É assim que se faz um grupo vencedor, passando muita confiança para eles. Parabéns, Renato, pelo 7º título conquistado aqui no Grêmio, desde a chegada em setembro de 2016. Parabéns por esse tricampeonato e quebrando mais um recorde, inclusive, né, que era do Foguinho, esse tricampeonato, o mesmo técnico tricampeão. E desde a década de 80 para 90 nós não éramos tricampeões gaúchos em sequência.
Bom, tu tanto jogando como treinando sempre disputou muitas decisões. Já teve torcida a favor, teve torcida contra e até neutra, como nos mundiais que disputou jogando e treinando. Como foi essa primeira decisão de campeonato sem o torcedor? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, Mário, nós ficamos tristes, né? Principalmente se tratando de um título e você não poder comemorar com o seu torcedor. Mas aquilo que eu falo, é um problema que o mundo todo está passando, né? Não é só aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que, mais uma vez, eu dou os parabéns ao Luciano, presidente da federação, juntamente com os presidentes dos clubes e os clubes em si, né? Por termos terminado o campeonato estadual, apesar de todos os problemas. É lógico que nós gostaríamos de ver os estádios lotados, mas a gente não vê isso no mundo todo. A gente está com esse problema, que é muito sério, um problema mundial. Mas o importante é que a gente conseguiu terminar o campeonato em alto estilo e mais uma vez o Grêmio dando mais uma volta olímpica, mais uma vez o Grêmio quebrando um recorde depois de 30 anos com o tricampeonato. Esperamos que, acima de tudo, esse problema mundial possa acabar e que a gente possa voltar a ver as torcidas nos estádios, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no mundo todo, né? Porque o torcedor, sem dúvida alguma, com certeza está com bastante saudade do futebol. Nós estamos com bastante saudades do nosso torcedor. Então, é aquilo que eu falei, torcer para que esse problema acabe, para que a gente possa ver os estádios lotados, os torcedores comemorando, principalmente, né, uma final de campeonato como foi hoje. Mas enquanto isso não acontecer, infelizmente, né, a gente vai continuar trabalhando, procurando mesmo de longe, dando alegria ao nosso torcedor. Eu estou tremendo, estou com frio, uma boa noite e estou com fome também. Parabéns, Renato. Obrigado a todos. Paulo Luz. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.